Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso estudo de final de semana, né? Eu havia me comprometido ali com alguns inscritos, né, de regravar as aulas do Al Brooks, né, da metodologia, né. Você tem alguns outros vídeos, né, que eu no começo, né, como a página era nova, eu não tinha muito tempo, né, de postagem e gravação e eu não sou muito fã de edição, tá? Então assim, eu simplesmente vou falando ali e tento manter o vídeo dentro disso, né? Fazer edição levaria mais tempo, eu teria que me comprometer com esse aprendizado, e isso não é algo que eu pretenda fazer, tá? Ou pagar um editor, né? E por enquanto a página está com poucos inscritos, eu não sabia nem se eu ia manter, né, a postagem de vídeos e tal, né? Tá tendo uma boa aceitação, né? Então a gente se sente gratificado, né? Porque tem pessoas aprendendo. E aí a gente fala, né, com amor e carinho, né, desse camarada aqui, tá? Porque esse camarada aqui, né, foi quem acabou, né, conseguindo abrir meus olhos, né, para o mercado, tá? E eu coloquei aqui Al Brooks técnico, né, pessoal? Por quê? Porque o meu Trade System, né, ele é baseado na leitura do Al Brooks com análise técnica, tá? Então, a fusão, né, dessas duas coisas aqui, tá? Por quê? Porque eu já fui browniano chato, né? Já operei desse jeito que tá aqui, tá? Gráfico limpo, clean, mas senti falta de alguns outros itens, tá, que conseguem me ajudar aqui dentro de tomada de decisão no mercado, né, no nosso mercado, tá? Então a gente vai aqui, né, fazer um parte 1, tá? Um remake, né, da metodologia do Al Brooks, né, da leitura do Price Action, né, com o pai da própria leitura, né? Eu garanto para vocês, né, estudando outros autores e vendo outros traders, né, e depois fazendo algumas associações, né, você conseguiria, né, observar que se você começa a ler Al Brooks, você vai perceber que muitas outras pessoas, né, se aproveitaram, né, da leitura desse camarada aqui, né, sem dar o nome a ele, tá? Então o Al Brooks ele é um matemático, um médico, né, que largou isso porque ama o mercado, tá? E dedicou, né, mais de 30 anos da vida dele, né, na leitura do preço. Então, para vocês terem ideia, né, de às vezes você vê, um camarada ali, tá vendendo um curso ali, ele desenvolveu uma estratégia ali que faz reversão infinita, né? Cara, o cara sentou ali, inventou um negócio, faz um marketing pesado em cima e coloca aquilo para venda, né? E diz que é simples, né? É simples, né? Você vai comprar, você vende aqui, aí se reverter você compra mais um, se reverter você compra de novo, até sua conta quebrar, né? São coisas diferentes. Aqui você não vai fazer preço médio, tá? Aqui você vai tentar realmente entender a leitura do preço, né? Então o Al Brooks, né, ele é um escritor, ele tem 4 livros também, tá, sobre a metodologia. O primeiro livro dele, né, é o Lendo barra barra, né, leitura do preço, né, via barra barra, tá. É um livro que é bastante complexo, né, foi o livro mais complexo, de mais difícil entendimento que ele já escreveu. E ele mesmo relendo o livro, né, e atendendo, né, a comentários dos leitores, né, ele entendeu, né, que aquela leitura estava muito pesada. Acho que ele escreveu, mas não escreveu de uma maneira tão simples. Aí ele escreveu mais 3 livros, tá? Então são mais de 2.000 páginas falando sobre a leitura do preço, para vocês terem ideia, né? É uma faculdade praticamente isso daqui. Então ele tem um livro falando sobre tendências, né, que é o Trends. Ele tem um livro falando sobre reversões, que é o Reversals. E tem um livro falando sobre lateralidades, né, que é o Trading Ranges. Beleza, pessoal? Então metodologia, né, do cara que praticamente mais estudou o preço que eu conheço até hoje, tá? Tem algumas características que se assimilam, né, com análise técnica, tá? Ali alguns pontos ali que se intercalam, então eu acabo fazendo meio que uma junção também de algumas informações, tá? O Al Brooks também tem um curso grande, né, que é chamado Curso Grande do Al, né, para quem é fã da metodologia, né? E esse curso dele, né, tem acho que cerca de 100, 120 vídeos, mais ou menos, e se eu não estou enganado tem mais de 60 horas de duração. Pergunta para mim, o que você indica, né, o livro ou o curso? O livro. O livro tem milhares de informações a mais, tá? Mesmo ele mesmo passando o curso, não chega aos pés. Então, só para vocês terem ideia disso aqui que eu estou fazendo para vocês, né, não chega nem aos pés, né, da metodologia dele completa, tá? Então, se realmente vocês estão interessados em aprimorar a leitura de vocês, é o livro desse camarada aqui, tá? Em todos os livros dele vem escrito para o trader sério,
né? É uma característica dos livros dele. Então é leitura barra barra, né, para traders sérios. Por que traders sérios, né, que ele cita, né? São traders comprometidos, né, tá? Com o estudo, né, da metodologia, né? De maneira séria, né, pessoal? Não de maneira amadora, tá? Então é bem isso que ele tenta passar ali em todas as capas, né, dos livros ali vem escrito, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre esse camarada, né, Al Brooks, a sua metodologia, né, e o comportamento do preço, já. Então, antecipando já um pouco para vocês dentro da leitura do Al Brooks, há quem ame e há quem odeie, né? Então você tem uma escolha, tá? De que lado que você quer estar, né? Se você é extremamente dedicado, né, isso daqui vai ser muito útil para você, tá? Agora, se você não é extremamente dedicado, isso daqui vai ser complicado. Porque se você busca a ideia da reversão infinita, né, e que vai ser fácil, né, aqui não é um bom lugar para você, tá? O mercado não vai ser fácil, né, pessoal? Você vai ter que descolar uma vantagem ali dentro da tua leitura, dentro da tua do teu gabarito, do teu hall de informações que você, né, adquiriu, e isso vai ter que ser superior a do outro camarada que está do outro lado da tela, ou de uma empresa ou de um fundo, né? E você tem que se posicionar ali, pegar alguns pontos, colocar um dinheiro no bolso e ficar vivo e lucrativo para o dia seguinte, né? Ao meu ver, essa é a regra do mercado, tá? Eu não preciso pegar tudo isso daqui, né? Mas se eu pegar daqui até aqui, isso resolve meu dia, né? Ou se eu pegar uma parte daqui até aqui, então, nossa. E se eu pegar umas 3 partes, aí fica perfeito, tá? 3 pedaços de um dia inteiro, tá? Não preciso de nada de tudo isso daqui. Eu só preciso entender algumas movimentações, né? E que elas me sejam bem lucrativas, beleza? Então aqui eu vou fazer como foi falado, né? Vou regravar ali, porque os áudios iniciais, pessoal, eu não tinha muito tempo para gravar, a conta era nova, então só podia gravar até 20, 30 minutos. Então eu vou regravar ali com um pouco mais de calma, demonstrando um pouco melhor a ideia, né? Acredito que eu consiga melhorar essas aulas sim, né? Então nessa aqui, a gente vai trabalhar gaps, rompimentos, tendência, consolidação, tá? A metodologia do Al Brooks, né, pessoal, eu acho que é uma metodologia extremamente complexa, tá? Eu não pretendo aqui, né, tentar trabalhar ela com vocês de maneira exaustiva, tá? Porque, assim, se eu fosse trabalhar toda, assim, nem toda, né, mas, assim, alguns pontos rápidos, assim, né, que daria, né, pra gente pensar em trabalhar, né, seria coisa demais, né, seria coisa pra ficar gravando aqui para um ano. Tem página do Al Brooks, pessoal, que ele traz tanta informação, mas tanta informação que tem página dele, uma página que se você sentar e meditar, né, ali, refletir sobre aquilo que ele está falando, sobre as informações que ele está trazendo, provavelmente eu ficaria ali mais de hora falando, tá? Para quê? Para tentar explicar. Não para encher linguiça, mas para realmente tentar explicar, sabe? Então, leitura de candles, né, barra barra, rompimento, falha de rompimento, característica de tendência, gaps, pullbacks, né? Tendência versus lateralidade, né, que é você reconhecer. O Al Brooks ele fala sobre topos e fundos, né, e hoje tudo as pessoas colocam novos nomes, né, mas como eu falei, se você estudar o Al Brooks, você vai identificar que a maioria das coisas que tem no mercado hoje, né, elas partiram dele ali, e muitas outras partes ali são só remontagens, né, de ideias, né. O Al Brooks trabalha pivôs, trabalha wedges, né, eu cito bastante aí com vocês. Ele trabalha só com a média móvel de 20, tá? Que é essa média móvel que está aqui no gráfico. Então eu deixei meu gráfico mais clean aqui para a gente poder trabalhar mais fácil essa metodologia. Pontos de inflexão, né? Que swing, né? Que ele tem uma ideia diferente, né? Não é o swing trade, tá? Swing é uma operação longa, né? De horas ali dentro do mesmo dia, barras de sinais, barra de entrada, barras de continuidade, né? Paul Brooks ele tem uma infinidade de ideias, né? E de conhecimento, né? Para poder falar né? Com qualidade, né? Tá? Conceito de pernas, né? Que é aquela ideia que às vezes a gente trabalha em alguns vídeos, tá? Contagem de barras, tendência, já falei, né? Leitura de pressão, né? Que também é algo dele, né? Modo rompimento, modo arame farpado,
gaps, né, que a gente vai trabalhar, small pullback trends, linhas e pontos de inflexão também, que já deram novos nomes, suportes e resistência também, ciclos de mercado, né, que eu acho também muito bacana, que é a parte que ele fala de ciclo de mercado. Ele fala que um trader bem posicionado, né, no mercado ali, ele praticamente não tomaria stop, se ele prestasse atenção, né. E hoje, né, eu até falei para vocês ali que eu não gostaria, né, quando eu fiz o fechamento de mercado do dia anterior, eu não gostaria de estar me posicionando comprando aqui. Por quê? Porque se a gente tira o zoom aqui, eu apago tudo isso daqui e volta lá o M60, né, para quem já acompanha os vídeos já entendeu o que eu estou falando. Mas aqui era uma região de wedge, né, e pouco aqui acima tinha uma LTB passando, então tinha confluência de duas movimentações, né, que não me levariam, né, a querer tá pensando em estar ali, né, entrando comprado, sabe? Com o passar do tempo a gente vai lembrando dessas coisas, às vezes você vai ficando pé atrás. Eu acabei esperando para vender hoje, né, e não comprar, tá? Mesmo com essas puxadinhas de movimentação de alta que o dia nos deu, tá? Ele trabalha padrões de reversões, padrões de rompimento, canal estreito, armadilhas de segunda perna, ciclo de mercado, né? Canal amplo, tá? Então tem coisa aqui que daria, né, para falar por meses, né? Se você for, né, elencar ponto a ponto e tentar trabalhar toda essa movimentação do preço, né, de maneira mais séria, né, pessoal, tá? Sem ser aquele negócio ali, olha, vai ser algo simples ali. Não, né, pessoal, vai ter uma leitura de contexto. Às vezes você vai ter uma barra de sinal horrível e o contexto é muito favorável e você entra na barra de sinal horrível e o preço vai se comportar pelo contexto e não pela barra de sinal, tá? Então, o All Brooks ele tem muito disso daqui, tá? Então a gente vai trabalhar modo rompimento, tendência, consolidação, tá? Nesse vídeo aqui. Beleza? Acho que eu consegui fazer a introdução mais ou menos do que eu queria, né? Que era explicar quem que é o camarada que a gente vai falar sobre o Al Brooks, tá? E ele é certamente, né, alguém que mudou minha leitura do preço, né? Já comecei também por autores errados, já acreditei que fazer um preço médio infinito, né, ali, que alguém conseguiria desenvolver uma estratégia rasa, né, e que fosse ser lucrativa, né, como a gente vê muito guru aí vendendo, né, a alto custo, né. O problema, né, pessoal, é que as coisas não são simples nem são fáceis, né, na vida, tá. Então, acho que se a gente começar a colocar um pouco mais os pés no chão ali, a gente, mesmo com isso aqui, pessoal, esse trade system todo construído, eu sei que para quem está começando, a pessoa não consegue, por exemplo, tem um gatilho de venda bem aqui, eu deixei os gatilhos bem discretos. Tem um gatilho de venda bem aqui, ó, o stop aqui. É difícil, pessoal. Eu sei que é difícil você colocar a ordem aqui, né, e ver toda essa descida aqui, ó. Tá vendo? Esse lucro aqui, né, cerca de 1000 pontos aqui. Eu sei que é difícil demais da conta você segurar isso aqui, tá? Para você ter ideia, né, que até lucrar é difícil no mercado financeiro, tá? Então, não é fácil, não é uma tarefa fácil, requer estudo, requer domínio mental, requer disciplina, requer todo dia, né, um passo a mais, né, em direção de um propósito, né. Realmente isso daqui é fantástico, o mercado financeiro é fantástico, tem possibilidades fantásticas, né, mas não dá para dizer que isso daqui vai ser fácil, tá? Beleza? Então a gente vai tentar aqui, né, trabalhar ali alguns pontos, né, do Brooks, né, tá? E trabalhar isso aqui da melhor maneira possível, tá, pessoal? Então, assim, eu não gostaria de estar fazendo edição, né? Então eu vou falar, né, dos pontos ali que a gente elencou, né? E entenda, né, pessoal, que isso daqui, né, vai ser um processo, né? É um processo que pressupõe, assim, que vai gerar desconforto. Por quê? Porque você não vai aprender de imediato, tá? Você não vai conseguir ver esse vídeo aqui, 20, 30, 50 minutos que seja, e logo em seguida você, olha, eu sou operador da metodologia do Brooks. Cara, não é assim, tá? Você vai ter que se dedicar. Como foi falado, né, a metodologia do Brooks, né, há pessoas que amam e há pessoas que odeiam. Por quê? Porque há pessoas que se dedicam e há pessoas que não se dedicam, tá? E assim é o mundo, né? Não dá pra gente, nós não somos iguais, né? Isso daí vai mudar da determinação de cada pessoa, tá bom? Então, entenda, né, que entender isso daqui com o tempo, né, vai exigir esforço de vocês, mas vai ser o esforço mais bem recompensado da vida de vocês, tá? Essa parte eu consigo afirmar, tá?
ninguém vai conseguir explicar melhor a metodologia do preço, tá, do que o Al Brooks, beleza? Então, estudar vai exigir empenho, né? Não tem como, né? Você vai precisar realmente sentar a bunda na cadeira, né, e melhorar a sua capacidade de pensamento, né, e conhecimento através disso daqui, beleza? Então, o Al Brooks ele fala, né, sobre tendência e fala sobre lateralidade, né? E aí ele cita em ciclos de mercado que o preço a maior parte do tempo ele está na lateralidade. E a gente consegue comprovar, né, essas falas dele, né? Às vezes a gente tira o zoom aqui, ó. Olha, uma tendência de alta, né? Aí você tira um pouco o zoom, né? Olha, não, é só uma lateralidade. Não, é um canalzinho ali, ó, de alta, tá? As coisas vão depender mais ou menos de quanto você tira o zoom, né, do gráfico, né? Se você tira um pouco mais, você vira uma tendência de baixa, tá? Né? Então, mas o preço, né, ele está sempre se movimentando dentro dessas modalidades, né? Ou ele está em tendência, né? Ou ele está em lateralidade. Às vezes essa lateralidade ela se confunde um pouco com o canal amplo, né? Com o canal às vezes estreito, né? Que tem com um pouco de deslocamento, né? E aí a gente vai falar, né? Sobre gaps, rompimentos, né? Antes disso, né, pessoal, eu queria falar para vocês sobre tipo de operação, né? Como foi falado, né? O Al Brooks ele tem toda uma metodologia própria, tá? E como metodologia própria, né, ele desenvolveu muita coisa. Tá? A única coisa que o Al Brooks eu acho que ele não fala muito bem e que ele tem uma ideia, que é uma ideia complicada, principalmente no nosso mercado, para quem está começando a se manter vivo, né, é a questão do stop. Porque às vezes o stop do swing, por exemplo, nessa movimentação aqui, tá? A gente teve aqui essa movimentação, o preço pegou, falhou fundo, né? Por exemplo, você vende aqui, certo? Se você faz essa venda aqui, para ele, o teu stop é aqui, ó, tá? Na máxima praticamente do dia, né? Pensando num swing ali para você surfar toda essa movimentação. Então você usaria também um stop grande, né? E lógico, para você, né, pegar uma movimentação grande, tá? Então o Brooks ele tem duas, já que agora a gente vai conversar um pouco mais, né, ele tem duas leituras do preço ali, né? Então ele tem a ideia, né, de uma compra scalping, né? Que geralmente é um trade rápido, né? Mas trade rápido para ele dificilmente é algo como uma barra, né? Às vezes são 5, 6 barras um scalp. Scalp de 300, 400 pontos é um scalping, tá, pessoal? Dentro da metodologia do Al Brooks, isso daqui é scalping, tá? Por quê? Porque como foi falado, a questão do stop dele normalmente é longo, tá? Então, esse daqui, ele precisa, scalping, seriam trades mais ou menos contra uma tendência, tá? E seriam trades de alta, né, probabilidade. Então isso aqui precisa de um ponto muito específico, né? Precisa de uma boa barra de reversão, tá? Ou precisa chegar num suporte muito forte, né? Um teste de uma wedge muito inclinada, né? Ali que tem uma dificuldade gigantesca, por exemplo, do preço romper. E às vezes você vai deixar uma ordem limite ali, né? Na pedra ali para pegar a tua ordem. Você já traçou a wedge já está ali, né? Bonitona ali a movimentação. E aí o preço pega sua ordem, por exemplo, você tinha 300 pontos para baixo, é 300 pontos para cima, tá, pessoal? Alta probabilidade, né? São trades de risco-retorno pelo menos 1 para 1, tá? E normalmente esse não tem uma duração muito ampla de barras, tá? Necessita de alta probabilidade. E aí, né, tem o segundo tipo de trade, né, que é o que o Al chama de swing, né? E esse ele já tem ganhos, né, maiores, tá? E esses são trades mais demorados, são trades de horas, né, que você vai ficar. Esse ele tem no mínimo, né, um risco-retorno, né, de 2 para 1. Só que o 2 para 1 dual era como a gente mencionou aqui, né, por exemplo, uma entrada. Por exemplo, aqui, né, você teria o seu stop aqui, certo? Então você teria toda essa movimentação aqui, né? E aí, ó, deu 1 para 1, tá? 2 para 1 sairia da movimentação aqui, tá? Então, tem essa diferença, né? Você deve operar scalp e swing, né, de maneira diferente. A mão é diferente também, tá? Então, tem muita coisa para ser conversada, né? Então, isso aqui são muitas barras de duração, né? E esse aqui, né, pessoal, o Al Brooks ele fala muito sobre probabilidade em todo o seu livro, né, por ele ser matemático. Então, o scalp trade de alta probabilidade, né? Então, ele tem que ter pelo menos mais que 60% de chance ali de possibilidade. E o swing, né, mesmo em trades, né,
40%, né, de chance de probabilidade, que é como ele traz no livro, né, que seria, por exemplo, uma MTR, 40% de chance de dar certo, essa movimentação, ela acaba sendo trazendo uma matemática positiva, porque o risco de retorno dela é 2 para 1. Mesmo com 40%, às vezes quando você pegar até mais que 2 para 1, 3 para 1, isso daqui ainda se paga, né? Se você opera só, por exemplo, MTR. A dificuldade é manter um stop daquele tamanho, e a segunda dificuldade é você realmente cumprir, né? Porque se o seu stop era de 500 pontos, beleza, eu vou pegar essa operação com 1000 pontos. Com 1000 pontos eu saio, né? Ou algo próximo disso. Né? Ou ver uma falha muito ampla ali, né? Tá? Preço via trabalhar acima da 20, né? Beleza? Então, só para a gente esclarecer, né, esse ponto ali de tipo de operação, né? Tá? Então, o Al Brooks, né, ele trata pressão, né, do preço, né? E falando de pressão do preço, né, quando ele fala de tendência, né, ele fala que em tendência, né, o preço está em desequilíbrio. Por que desequilíbrio, né, pessoal? Porque existe um lado claramente vencedor, certo? Dentro dessa movimentação aqui, ó, certo? Há um desequilíbrio. Por quê? Porque não tem, a ponta compradora não consegue, por exemplo, fazer essa movimentação ficar dentro disso daqui, certo? O que você assistiu nessa movimentação? Você assistiu isso. Né? Você assistiu essa descida praticamente, né, em linha quase reta. Tá? Já em lateralidade, né, quando ele trata de lateralidade, ele fala que em lateralidade, né, não existe um lado vencedor. Né? Aí o preço está em equilíbrio. Né? Tá? Então, em lateralidades, o preço está em equilíbrio. Por que está em equilíbrio? Porque em lateralidade, né, o preço só está fazendo isso aqui. Chega numa determinada região, vendedores e compradores estão satisfeitos, né, e aí o preço mantém, né, essa movimentação. Opa, veio um pouco acima aqui, voltou para dentro da movimentação, veio um pouco abaixo. Acontece, tá, pessoal? Normal isso daqui. Raramente você vai ver algo perfeitinho ali dentro do mercado, principalmente em lateralidade, né, tá? Então, tendência a desequilíbrio tem maiores probabilidades, né, do preço seguir ao teu favor. Por isso que a gente trabalha tendência, tá? E desequilíbrio, né? Por quê? Porque aqui tem um lado ganhando. Por isso que a gente trabalha tendência, tá? Lateralidade é um equilíbrio, então, né? Se é um equilíbrio, o preço pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Essa movimentação ela pode muito bem parar aqui no meio, né, e voltar a descer. Tanto que quando a gente pensa em lateralidade, né, aquele retorno à média de 20, né, a gente pensa numa movimentação central. Quando a gente for trabalhar lateralidade, a gente volta para o conceito dele, né, que é de um terço em cima e um terço embaixo. Tá? O mercado está sempre alternando, né, entre tendência e lateralidade. Então o Brooks, né, ele traz essa ideia para a gente, né, ele abre o nosso olho, né, que o mercado, na verdade, ele sempre vai estar nisso daqui. Né, isso aqui é o mercado. Né, e a gente, cabe a nós, né, buscar alguns momentos de tendência, né, e escapar, né, de alguns momentos de lateralidade. Tá? Virou tendência, rompeu a movimentação, fez uma boa movimentação. Né? A gente pode ver que é praticamente essa lateralidade aqui, né, esse movimento aqui para baixo, né, mais ou menos a mesma proporção. Então, o mercado ele sempre está alternando entre tendência e lateralidade. Às vezes, dentro de uma lateralidade, a gente consegue trabalhar ali algumas tendências. Tá? Então, os ciclos eles meio que se mesclam. Né? Então, quando o mercado não está em tendência, né, ele está em algum tipo de lateralidade, né, o que o Al Brooks traz. Né? Então, quando duas ou mais barras, né, se sobrepõem, tá, elas constituem uma lateralidade. E aí o que seria, né, essa sobreposição? Aqui a gente tem uma bem boa, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar essa do fundo aqui. Tá? Dá bastante zoom aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. O que seria, né, pessoal, essa sobreposição de barras? Quando uma barra, né, ela fecha amontoada com a outra. Pensa assim. Barras começaram a se amontoar, acabou a tendência. Tá? Amontoou 3, 4 barras, acabou a tendência. Né? Aqui um doji, né? Doji são barras de não tendência, tá? Dá uma olhadinha no vídeo de barras de sinal lá para a gente não tomar muito tempo, tá? Então o Al Brooks ele classifica, né, rapidamente as barras como barra de tendência e barra de não tendência, tá? Os não tendência ele chamou de doji, beleza? Então a lateralidade, né, ela pode ter muitas formas, né? Ela pode
por exemplo, fechar ali uma, um triângulo, né? Ela pode fechar uma bandeira, né? Tá? Ela pode fechar uma flâmula, né? Então, dá-se muitos nomes, né, para lateralidades, mas normalmente as lateralidades elas vão se estreitando, né, e elas acabam virando um modo rompimento, tá? Mas o nome assim em si não importa, né, pessoal? O que você precisa entender, né, é que dentro, por exemplo, de uma movimentação de lateralidade, igual esse fundo aqui, ó, né, é que compradores e vendedores estão em equilíbrio, o preço parou de se deslocar. Né? Eu acho que o ponto-chave de quando o Wall trabalha essa questão de lateralidade, né, é você entender que dentro de toda essa movimentação, ó, praticamente não teve deslocamento de preço algum, tá? Ou se teve foi muito, muito pouco, tá? Então acho que essa é a parte-chave, né, que você realmente precisa, né, tá atento, tá? Quando ele fala sobre lateralidade, tá? E aí o Al ele cita, né, que para um trader, né, é mais útil, né, você pensar, né, nas barras, né, como um todo, né, como elas sendo, né, ou de tendência ou de barras de lateralidade, né? Tá? Uma vez que a única coisa que você precisa saber é se esse preço está se deslocando ou se ele não está se deslocando, tá? Então barra de tendência tem seu fechamento próximo da sua máxima, né? Próximo da sua mais longe possível da sua abertura, né? E mais perto da sua máxima ou de sua mínima, né? Aqui no caso a gente está falando de barras de baixa, né? Então ela fecha mais próximo da sua mínima, tá? Não precisa ter mais que 60% de corpo, né? Tá? Se ela tiver menos que 60% de corpo, a gente pode considerar isso daqui como sendo um doji, né? Aqui um doji, tá? Essa barra aqui que o cursor está em cima, tá? Doji, doji, mais sombra do que corpo, doji, né? Aqui uma barra de tendência, né? Tá? Aqui uma barra de tendência, né? Fechando próximo da sua mínima, ela tem bastante corpo, mas ela fecha próximo da sua mínima, tá? Beleza? Então, o Auli cita, né, que é interessante você, para os traders, né, para eles entenderem de maneira simples, sem ser complexo, né, botar, isso aqui é um Arami, isso aqui é um engolfo de baixo, isso aqui, né, uma estrela da manhã, tá? Barra de tendência ou barra de não tendência, beleza? Dentro da leitura dele, né, é mais simples se referir às barras, né, de barra de tendência e doji, né? Aqui tem uma boa barra de tendência, né, tá? Em seguida de dois dojis, né? Depois a continuação da movimentação, tá? Então é só um ponto rápido, né, para a gente conversar, tá? E outro ponto que o Al Brooks ele traz, né, pessoal, que é muito interessante, é que ele fala que você nunca pode estar convicto de nada, né? É o uso do stop. Sempre que ele me remete, quando eu penso nessas partes aqui, é o uso do stop. Né? Você sempre tem que estar aberto, né, à possibilidade, né, que o mercado ele pode fazer exatamente o oposto daquilo que você acredita, né? Então, se eu vendo aqui, né, por exemplo, se eu vendi aqui, né, eu tenho que saber que o mercado ele pode simplesmente fazer o oposto do que eu estou pensando. Tá? Mesmo que isso tenha pouca probabilidade, mesmo que eu tenha, né, estudado e reestudado, o mercado pode. Tá? A questão é que o mercado pode. E você tem que entender e respeitar isso. Tá? Então, dentro do Al Brooks, ele traz muito isso. Esse respeito ao mercado. Tá? E isso é algo bem bacana também, né, que ele trabalha. Né? Tá? E uma das habilidades mais importantes, né, que o Al ele traz, né, que um trader tem que desenvolver, né, é essa capacidade de perceber, né, se uma barra ela é de tendência, né, é o início ou o fim de um movimento. Tá? Então, uma barra de tendência, né, ela iniciando um movimento, ela sempre está saindo, né, normalmente de uma lateralidade, ela tem que destoar um pouco das demais. E aí tem algumas características, né, que você pode, por exemplo, observar. Dá uma olhadinha no tamanho dessas barras aqui, ó, daqui até aqui, certo? Aqui, ó. Vocês estão vendo o tamanho dessas barras? Ó? As barras foram ficando menores, né? Foi acabando essa volatilidade dessa movimentação de alta aqui, né? Que deixou alguns gaps abertos. A gente já vai trabalhar. Essas barras elas foram perdendo tamanho, de repente veio essa barra aqui, tá? Eu acho que eu vou colocar o contador de barras, né? Acredito que vai facilitar também. Essa barra aqui, certo? Veio essa barra. Olha a diferença de tamanho dessas barras para essa barra aqui. Tá? Essa barra está dando início a uma movimentação. Ela não está no final de uma movimentação. Tá?
Se a gente tivesse, por exemplo, essa barra aqui, já no final dessa movimentação, né, uma barra muito ampla, né, acho que a gente até pode citar esse outro momento aqui, ó. De novo aqui, ó, algo similar, né? A gente sempre faz análise do preço, né? Pensando na movimentação, né? Então, a movimentação apresentada, tá? Barras pequenas, barras pequenas, barras pequenas, barras pequenas. Olha o tamanho dessa barra. Essa barra ela destoa das barras demais. Esse é o estudo do preço, tá? Essa barra ela destoa do tamanho das demais. Essa barra aqui, ela inicia essa movimentação, certo? E essa barra aqui, né? Ela é maior que todas as outras barras. Concordam comigo? Né? É bem visual isso. Depois o preço faz mais dois dojis aqui, mais uma outra barra gigantesca, quase o tamanho da anterior. Depois disso daqui, pessoal, a movimentação lateralizou e o preço parou de andar. Estão vendo? Tá. Então, o tamanho da barra em si, né, a pressão que essa barra imprime, né, no gráfico para nós, ela diz muito, tá? Então é interessante você entender que muitas vezes uma barra ampla, né, ela vai dar partida a uma movimentação de tendência, principalmente quando as barras anteriores não tiverem um tamanho muito expressivo, e uma barra ampla, né, no final de uma movimentação já esticada, ela pode significar, né, o final, ou pelo menos uma lateralidade, tá, dessa movimentação. Beleza? Então, toda barra, né, ela é uma barra de tendência, né, ou uma barra de lateralidade. Simples assim, ou é uma barra de tendência ou uma barra de lateralidade. Tá? Aqui, uma barra de tendência, né? Essa barra aqui é uma barra de tendência, né? Essa barra aqui, né? Barra de lateralidade, né? Essa daqui é uma barra de tendência, fecha na sua mínima, essas duas aqui, tá? Beleza? E aqui tem uma sequência de barras de lateralidade, né? Por quê? Porque são dojis e o deslocamento do preço é quase nenhum, tá? Beleza? Então, conjunto de barras vai formar o contexto, que é o que a maioria das pessoas, né, tem dificuldade de ler. Por quê? Porque não se avança, né, na mesma leitura, né, pessoal? É repetir a mesma leitura, repetir, até você chegar no nível de excelência, né, disso. Né? Você tem que ser determinado, né, para você realmente, né, dia após dia, né, aí às vezes tenta operar, toma loss, aí no dia seguinte vai, né, hoje eu vou com a mentalidade diferente, tomo loss de novo, né, falei, não, eu vou estudar. Aí estuda, que nem eu falei, vê esse vídeo aqui, agora eu sei operar o Brooks. Cara, esse aqui é o parte 1, né, como eu falei para vocês, isso daqui se fosse realmente para a gente seguir ali o estudo do All Brooks, isso daqui acho que a gente levaria até o final do ano e eu não conseguiria falar, né, de todos os pontos. Eu vou pegar pontos principais aqui, né, para que eu acredito que possa ajudar vocês, né? E para quem quer realmente se dedicar à metodologia, né, leia os livros, né? Uma, duas, três, quatro vezes, né? Quanto mais você lê, melhor. É o tipo de leitura que na primeira você entende um pouco, na segunda você olha que bacana isso daqui, né? Interessante essa movimentação do preço que eu não tinha sacado. E isso, a maior parte das coisas vai estar escrita, tá, pessoal? Vocês não vão ver figuras e gráficos assim por muitas páginas, não, tá? A maioria deles é movimentação do preço, né, dual citando, né, essas movimentações. Às vezes ele cita a movimentação de canal estreito, né? E aí você vê, né, dentro de um canal estreito, você vê o preço reverter. Geralmente você tem uma barra de alta, né? Logo em seguida vem uma barra de baixa. Você tem até três barras de baixa, três barras de alta consecutiva, e logo em seguida essas barras são revertidas, né? E é o que está acontecendo aqui, ó. No máximo o que aconteceu foi isso daqui. É exatamente a leitura que ele prega no livro, né? O máximo que ele cita, né, são três barras de alta, né, ali no canal estreito, logo em seguida a movimentação é revertida. Tá? Essas três barras de alta foram revertidas por só essa. Tá? Ela já fecha abaixo da mínima dele, né, demonstrando interesse vendedor. Tá? Então, ao Brooks é isso. Né? É você ler, meditar, né, sobre a leitura, para poder você ter o um entendimento. Aí você vai, senta no gráfico lá e busca. Né? Tá? Então, barras de tendência, né, pessoal? Normalmente essas barras de tendência elas vão ser grandes, tá? Ou seja, elas vão dar partida, tá, numa movimentação. Você consegue observar que houve um lado vencedor, né? Aqui, ó, na movimentação anterior, né, você não conseguia ver se tinha um lado vencedor, né, por conta dessas sombras, né? Tá? Aí sobe um pouco, volta, desce um pouco, volta, sobe, tá?
E essa daqui também foi uma boa barra de tendência, tá? Ela fecha próximo da sua massa. A única coisa que essa barra aqui não é tão boa quanto essa é quanto ao tamanho, tá? Por quê? Porque ela tem praticamente o tamanho, né, das barras anteriores. Ela só tem de distinção aqui que ela fecha próximo da sua máxima, tá? E boas barras, né, barras de tendência, né, muito fortes, né, elas são chamadas de rompimento, né, que é o BO, né, que é breakout, né, que só é a parte da nomenclatura, né. Eu acredito que não vai ser muito interessante eu ficar trabalhando toda a nomenclatura dele, né, porque senão a gente ia ter que começar pelo dicionário, tá? O All Brooks ele tem um dicionário próprio, tá? Para quem tiver interesse, eu acredito que seja interessante você primeiro ler o dicionário, né, para você entender ali o que ele fala, né. M2V, tá? Vai ter muita nomenclatura ali, né, que não é padrão e você não vai estar acostumado, tá? E barras de lateralidade, né, pessoal, como a gente falou, a gente pode até pegar o mesmo exemplo, né? São barras fracas, barras pequenas. A gente não consegue apontar um lado vencedor, né? E genericamente a gente vai chamar todas elas de doji, tá? Então, barras de tendência, né? Corpo maior que 60% da barra, né? Corpos grandes, deslocamento é vertical, né? Você vê isso daqui, tá? Ela tem fechamento acima do seu ponto médio, né? O que seria o fechamento acima do seu ponto médio, né, pessoal? 50% da barra, né? Então, essa barra aqui, você pegaria ela inteira, né? Os 50% dela está aqui, está fechando acima, tá? É só para ter essa ideia, né? A barra aqui, ó, inteira, né? 50% dela está aqui, está fechando acima dos 50%, tá? Então, tem normalmente barras de tendência, elas têm sombras pequenas, tá? Elas têm gaps, né? Que é o que a gente já vai comentar em seguida, né? Entre as barras, né? E tem rompimentos, né? Normalmente, barras de tendência levam a isso, tá? Então, elas levam, né, à continuidade, né? E normalmente tentativas de reversão acabam falhando, né, em barras de tendência, tá? Que aí é aquela ideia de novo, né? Porque aí você pode estar num canal estreito. E quais são as regras de um canal estreito, né, pessoal, de alta? Olha, um canal estreito de alta, quando ele tem barras contra a tendência, essas barras logo são revertidas. No máximo você vai ver 3 barras contra a tendência e logo será revertida. Então, você vai ter que decorar, mas depois a gente vai falar, né, sobre ciclo de mercado e aí eu acredito que as coisas vão internalizando um pouco, tá? Então, barra de tendência, barra de lateralidade, eu acredito que eu consegui esclarecer esse ponto, né? Barra de tendência, barra de lateralidade, né? E aí tem a questão, né, do predomínio das barras, né, pessoal, que também é interessante dentro de movimentações, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Esse finalzinho aqui já dá para servir de cobaia para nós. Essa movimentação aqui, ó, ela tem um predomínio de barra de tendência, né? Barras, apesar dos pullbacks, né, que são essas movimentações aqui, se a gente destrinchasse isso daqui em tempos menores, né, a gente veria esse pullback de maneira mais clara. Essas movimentações aqui elas são seguidas de barras de tendência, né? Dá uma pausa no máximo em barra de tendência, tá? E aí até ficou, né, alguns gaps aqui. E logo em seguida, né, lateralidade, tá? Então geralmente tem um predomínio de um dos lados. Então o preço ele sempre está em tendência ou ele está em lateralidade, né? Dentro daquela leitura dual, a gente só vai distinguir, né, o tipo de lateralidade, se é canal amplo, canal estreito, canal complexo, tá? E nisso a gente vai trabalhando essa movimentação, né? A gente vai deixando ela um pouco mais afiada, tá? E aí, por fim, né, tem a questão do contexto, né, que a gente consegue montar, né, que barras com corpos pequenos, né, mas em uma forte tendência, né, ela pode até ser uma barra de tendência, né. Vamos estar aqui, né, esses dois dojis aqui que a gente citou, né, esse parzinho de doji aqui, ó, né, depois dessa barra de tendência aqui, né, assim como esses outros dois dojis aqui, ó, podem ser considerados barras de tendência. Por quê? Porque eles estão num contexto de tendência, um contexto de continuidade, tá? Então esse contexto de continuidade, né, leva a essa possibilidade, né, que essas barras, esses dojis, né, que são barras que não são barras de tendência, né, elas sejam barras de tendência, né, por conta dessa movimentação aqui. Por quê? Porque você não estava assistindo sobreposição de barras, né? Estava tendo deslocamento do preço, tá? Né? E corpo grande, né, em um mercado lateral, né, é só uma barra de lateralidade. A gente pode observar isso daqui aqui também, né? Olha que bacana. Então, esse estudo do preço, né, quando você realmente gosta daquilo que você está fazendo, é bem interessante. Aqui, ó, duas barras de tendência sequenciais. Ó.
essa barra aqui, né, ela abre aqui, né, porque quando ela fecha mais escura, ela só ainda está nessa cor porque a gente está usando a nossa regra de tendência aqui. E ela fecha aqui embaixo, certo? Então olha só, ela abre e fecha praticamente o mais longe possível, né, da sua abertura. Né? Então ela abre aqui, fecha aqui, praticamente sem muito pavio. E aí essa outra barra, né, ela abre aqui embaixo e fecha aqui em cima. Então, duas barras de tendência em uma lateralidade cheia de sobreposição de barras só são duas barras de lateralidade. Tá? Por que o Auri cita isso pra gente, pessoal? Porque o contexto ele é mais importante do que a barra. Foi aquilo que eu falei para vocês em outro momento. Então, às vezes você vai ver uma barra muito, muito feia, né? Uma barra que não vai querer te dizer nada, ela tem um corpo, né? Às vezes, igual esse aqui, né? Uma barra grande, uma barra, parece uma barra de decisão, só que ela está ali, né? Dentro da lateralidade, ela não consegue sair de dentro dessa movimentação, tá? Então, barras com corpos grandes, né? Em um mercado lateral, né? Elas não passam de barras de lateralidade, né? Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que eu tenha conseguido, né, passar essa ideia. Né? Então agora a gente trabalha aqui a ideia de gap e rompimento. Tá? Gap, pessoal, o que é gap dentro da metodologia do Allbrooks? Tá? Gap dentro da metodologia do Allbrooks, né? Deixa eu fazer aqui as barrinhas de alta. Né? A gente tem aqui ó, uma barra de alta, né? Tem aqui a sombra dela. Então estou fazendo aqui uma sequência de barras de alta. Tá? Só para exemplificar, acho que melhor, acho que fica mais fácil aqui a gente pegar o desenho aqui a princípio. Né? Pessoal, gap é quando a máxima dessa barra, né, ela não toca a mínima dessa barra. Então vai ter uma barra no meio, certo? Então aqui é um gap aberto. Espera aí, pessoal, desse jeito aqui não ficou bom não. Assim. Aqui é um gap aberto, certo? Aqui é um gap aberto, tá? Eu vou pegar mais um exemplo aqui. Aqui, ó. Mais uma barra, né? Tá? Mais uma barra, né? Tá? E aqui, né? Aqui a gente não tem, né, o gap aberto, tá? Essa movimentação aqui ela não deixou gap. Por quê? Porque essa mínima voltou, tá, para furar esse gap aqui, ó, essa possibilidade desse gap aqui, né? Se ela tivesse fechado aqui em cima, isso daqui seria um gap aberto, isso daqui não existiria, né? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Seria isso daqui. Se ela fosse assim, isso daqui seria um gap aberto, tá? Como isso daqui não é um gap aberto, esse gap foi fechado. E essa questão de gap, ela nos remete muito à pressão, nos remete muito a rompimento. Por isso que eu quis falar de gap e quis falar de rompimento. Porque quando a gente tem uma sequência de gaps abertos, pessoal, normalmente é quando a gente tem alta probabilidade, é quando a Auli cita que a gente tem mais de 80% do preço atingir nosso alvo primeiro do que atingir nosso stop, tá? É uma das poucas movimentações, né, que o preço tende a não olhar para trás, tá? Então é importante você aprender a reconhecer esse tipo de cenário e aprender a reconhecer gaps, tá? Então, né, explicado o gap, né, agora a gente trabalha aqui alguns no gráfico, né? Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês, que aqui a gente teve algumas movimentações com gaps. Como eu falei, né, essa movimentação com gap, ela é referente, por exemplo, a alguma máxima. Uma máxima próxima ali, ó, aqui você tem essa, né, e você tem essa daqui, ó. Aqui ficou um pequeno gap. Né? Aqui, ó, tá? Ficou um pequeno gap, certo? Aqui ficou outro gap. Dessa máxima com essa daqui ficou um gap. Só que essa outra barra aqui, ó, tá? Essa barra aqui, ela veio fechar o gap, vocês concordam? Porque ela veio até a mínima aqui e fecha esse gap. Então aqui a pressão compradora já diminuiu, tá? Então tá aí a importância dos gaps. E gaps, né, quando eles são fechados, né, normalmente você está vendo uma lateralidade. Né, porque esse gap aqui ele foi fechado também, né, por essa movimentação aqui. E esse outro gap ele foi fechado por essa movimentação lateral aqui. Tá? Se a gente tivesse pensando nessa continuidade aqui, ó, esse gap aqui foi fechado. E esse aqui também. Tá?
Beleza? Então esses gaps aqui eles foram fechados, tá? E essa movimentação começou a ser revertida ou entrar em uma lateralidade. Então, depois dessa movimentação, né, quando começa a ter gap aqui de novo, pessoal, bem aqui, ó, tá? Vocês concordam que aqui não tem gap algum? Ó? Dentro dessa movimentação você não consegue ver nenhum gap, tá? Talvez um bem aqui, ó, bem pequenininho, ó, bem aqui, né? Aqui tem um, aqui ficou esse outro, né? Tá? E onde mais ficou gap, né, pessoal? Aqui, ó. Opa, movimentações com gap. E quanto maior o gap, pessoal, maior a urgência, tá? Maior a urgência e a emergência do deslocamento do preço. Então, traders, né, o Auli cita que traders estão buscando qualquer motivo para estar entrando nessa movimentação. Né, porque eles reconhecem a questão dessa urgência, essa urgência ela não vai durar muito tempo. Esse gap aqui foi fechado, tá? Beleza? Então aqui tem um minúsculo, né? E aqui já tem um maiorzinho. Tá? Então gaps, quando tem gap, tem deslocamento do preço. Então gaps são bons, né? Principalmente para a gente estar pensando em entrar. E se você está vendo de uma lateralidade, começa a haver gaps, pode ser que você esteja encarando, né, um modo rompimento, né, que é o início de uma tendência. Tá? Então o modo rompimento ele pode muito bem inicializar uma tendência. E olha como aqui depois ficou uma movimentação bem mais complexa. Ó. Aqui você não vê gaps. Tá? O preço ele sempre volta para fechar, as mínimas e máximas estão se sobrepondo, né, de maneira constante. Ó. O preço está indeciso, ele não tem uma direção, né, mais clara para seguir. As barras estão com corpos menores, as sombras são maiores, né? Tá, então é interessante demais você estudar isso daqui. Né? Aqui tem gaps também, né? Quando começou aqui o nosso modo rompimento, né? Ficou alguns gaps abertos. Ó. Não foram fechados, tá? Você pode ver essa movimentação aqui, né? Não fechou. Aqui ele já fechou, tá vendo? Essa movimentação aqui, ó, dessa mínima ela veio para fechar esse gap, tá? E aí você pode ver que a pressão compradora, ela acabou, né? Depois disso daqui, ó, tá? A pressão de compra virou uma lateralidade. Então, quando gaps vão parando de acontecer, né? Quer dizer para a gente que essa pressão, né, ela pode muito bem estar diminuindo. Ó, dentro daquela movimentação da manhã, quando o preço se desloca, né, deixando alguns gaps, você tem início, né, starts de algumas movimentações, tá? Ó, você ficou com esse gapzinho aberto, né, depois ele veio ser fechado aqui, tá? Ele vem deixar o outro gap, né, tá? Outro pequeno gap, aí sobreposição de barras, a movimentação foi revertida. Aí uma movimentação de alta foi iniciada, ó, deixou um gap aberto, né? Quando a barra se afasta demais da anterior, né, ela deixa a possibilidade do gap, tá? Aqui, gap aberto, certo? E aqui, gap aberto, né? Pequeno gap, tá? Beleza? Então sempre que você tem, né, essa possibilidade de gap, lógico que você tem que estar sempre atento, né? Você não pode, né, como foi falado, né, o mercado não vai ser fácil, né, pessoal, tá? Não vai ser dinheiro dado, não vai ser almoço grátis, né? Você precisa, né, claro, né, se empenhar ali para ler o melhor possível, né? Tá? Mas esse entendimento, né, de gaps, né, eu acredito que ele consiga ajudar, né, demais, né, a sua leitura, né, para você entender o tamanho desse gap aberto, né, veio ser fechado aqui por essa movimentação depois. Quando essa movimentação aqui começou, né, ela começa ó, fechando o gap, né, ela volta para fechar, depois ela deixa um gap aberto, dois gaps abertos, depois é revertida essa movimentação, os gaps são fechados, tá? Mas você tem que entender que quando você tem gaps abertos, você tem a oportunidade de tendência, tá? Beleza? Eu até tenho, né, aqui um indicadorzinho, né, que é o que eu chamo de albarras, que eu usei bastante para estudo, né, que ele meio que me fala ali se são padrões de compra, né, barra barra, né, já que a leitura do Albrook é uma leitura barra barra, né, pessoal, ela não é uma leitura voltada para uma movimentação, digamos assim, sem o interesse, né, pessoal?
a leitura do Walbrooks, barra a barra, aquela barra, mesmo ela sendo um doji, ela está querendo te inferir alguma coisa, né? Então o Brooks, né, ele consegue ver trade em cada barra, né? Eu acho isso muito complexo, né? Mas ele cita que ele consegue, ele traz, né, a leitura da barra a barra para isso, né? Tá? E aí eu até criei, né, isso daqui para estudo, né? Que é para poder montar, né, o Trade System em si, né, junto com outros parâmetros, né? Mas aqui, ó, aqui deixou um gap aberto, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o C é padrão de compra, tá? O E é uma barra externa, né, porque a máxima dela vem acima da máxima anterior e a mínima vem abaixo da barra exterior. Essa barra externa, depende do contexto, ela pode dizer uma coisa ou outra, assim como a barra com izinho, né, que é uma barra interna, tá? E aí, né, aqui dentro da movimentação, ó, barra a barra, ela tentando te dizer alguma coisa dentro daquilo que a gente consegue extrair do livro do Brooks, né, que seriam padrões de compra ou padrões de venda, fecha acima do anterior, é uma L1, é uma L2, né, a contagem de barras, tá? Então, tem muita coisa ali que dá para ser produzida, né, dentro da leitura do Brooks, né, que consegue nos auxiliar, né, compra. O que é esse GA aqui? É gap aberto, tá? Essa movimentação aqui, ó. Ele deixou esse gap aberto. Onde ficou outro gap aberto depois desse daqui? Por isso tem o GA. Então isso aqui é mais para linguagem de programação, né? É mais para a gente conseguir, né, abstrair, né, de maneira um pouco mais fácil, tá? Principalmente para mim, né, que vou trabalhar com programação, né? Eu preciso ver isso daqui, né, de maneira mais rápida, né, pessoal, que os nossos olhos, né? Porque se eu vejo ali, ó, essa aqui é uma barra externa, né? Essa barra externa em seguida ela gerou um gap aberto, né? E aí a gente vai, né, montando pensamentos, né, montando contexto, né, para ideias de padrões, né, de compra e venda, tá? Beleza, pessoal? Então eu vou apagar isso aqui para não ficar muito poluído, né? E aí a gente falou, né, de lateralidade, né, pessoal? A gente ia falar sobre consolidação, né? Deixa eu só apagar aqui e remover all barras, tá? E aí a gente ficou de falar, né, sobre gaps abertos, sobre rompimento e, né, sobre consolidação, né, que aí a gente pode trabalhar aqui a ideia de sobreposição de barras, né, tá? Quando a gente trabalha consolidação, pessoal, a gente tem que tentar entender que é aquela ideia de equilíbrio, tá? Então, tudo aquilo que a gente vai falando tem um porquê, né? Por que a ideia de equilíbrio, né? Porque quando o preço está em equilíbrio, né, normalmente a gente não vai ter um grande deslocamento do preço. Vocês concordam? E aí, como agora a gente já trabalhou gap, né, a gente pode trabalhar a ausência de gap. Como vocês podem ver, eu não peguei o dia longe, eu peguei o dia de hoje, de ontem, né, dia 22, tá? Então, se eu peguei aqui o dia 22, né, para trabalhar, e dava para pegar qualquer outro dia, né? Por quê? Porque o preço ele vai fazer essas movimentações, né, seja de lateralidade ou seja de tendência, o tempo todo. Aqui é quando eu falo para vocês que é para não operar. Normalmente a 20 vai estar flat, né, a média móvel de 20 ó, tá bem lateral, né? Normalmente a 9 está aqui próxima, às vezes a 50 também, né? E aí eu falo para vocês não operarem, né? Porque é aqui que você perde dinheiro, né? Se você perde o contexto. Até deu uns gatilhozinhos aqui, né? Bons, né? Um pouco antes. Só que normalmente em lateralidade isso aqui não tem continuidade. Então se você entra num gatilho aqui embaixo, provavelmente você vai perder dinheiro, porque o preço vai voltar, você vai passar calor, né? E você vai querer sair da operação, mesmo isso sendo uma lateralidade. E lateralidade, a maior parte das vezes, a gente não sabe para que lado ela vai, né? A gente consegue tentar pegar alguns sinais, mas a gente não consegue, né, presumir com 100% de certeza. Se a gente pudesse, a gente colocaria todo o dinheiro do mundo nessa movimentação, né, e ia ser feliz, certo? Beleza, pessoal? Então, lateralidade, consolidação. Lateralidade e consolidação, pessoal, é o contrário daquilo do gap, tá? Aqui não tem, né, gap aberto, tá vendo? Essa máxima já veio aqui testar essa mínima. Essa máxima aqui já veio testar essa mínima, né? Então, a ausência de gaps vai ser uma das principais características da consolidação. Aqui é quando você não vai operar. Isso pensando em barra a barra, né? Pensando em mais nada, pensando no gráfico clean. Começou a observar isso daqui, né? Acabou a direção do preço, acabou
a movimentação rápida do preço, né? Acabou a urgência e emergência, tá? Porque aqui é o modo reversões abruptas, né? Porque é isso que ocorre em lateralidade, né? Você vê uma, duas, três, quatro barras de baixo, de repente, pô, uma barra de tendência. Essa barra de tendência ela está perdida no meio da lateralidade. Ela serviu para alguma coisa? Não. Ela é uma boa barra. Ela fecha próximo da sua máxima, está mais de 50% do seu corpo, tem pouca sombra. Né? Essa outra barra aqui, ó, uma linda barra, fechando na sua mínima. A barra dentro da lateralidade. Ela serve para alguma coisa? Não. Esse é o problema da lateralidade. Esse é o problema da consolidação. Esse é o problema da sobreposição de barras. Essa sobreposição de barras ela tende a ficar um tempo levando o preço para lugar nenhum. Tá? Então esse tipo de cenário é o cenário que você tem que evitar. Né? Por quê? Porque primeiro as médias não estão direcionais. Né? Aqui a gente está falando só da 20, né? Mas como eu falei, né, é o Brooks técnico, né, pessoal? Então eu vou usar mais algumas médias, eu uso alguns pontos do método do Oliver, tá? O VSS, VBS, tá? Então tem alguns pontos dele, sim, já estudei a metodologia. Eu já fui brookiniano chato de usar isso daqui desse jeito, mas se eu posso usar mais coisas que conseguem melhorar a minha assertividade, porque eu não vou usar. Né? Eu não tenho por que fazer isso, tá? Eu não vejo isso como errado. Beleza? Então, consolidação, ausência, né, de movimentação do preço, sobreposição de barra, ausência de gaps. Tá? Barras de tendência dentro de uma consolidação só são barras. Tá? Elas não têm o contexto em si. Né? Essa daqui foi boa, né, e ela teve uma continuidade. Tá? Mas aí ela encontra, né, uma região ali que já tinha parado o preço, né, e o preço para de desenvolver também. Né? Tá? Vamos ver se a gente acha mais uma movimentação aqui de lateralidade mais complexa também. Essa movimentação aqui também foi uma movimentação bem chata, né, pessoal? Essa daqui da manhã, tá? Isso daqui é fim de tarde, né, pessoal? Isso aqui eu nem vou olhar, tá? Porque, assim, eu basicamente opero mais pela manhã, tá? Eu gosto de volatilidade. Aqui praticamente morreu, né, a volatilidade. Aqui já tá quase dando 6 horas, né, pregão. Se você não ganhou dinheiro até... Quem falava isso? O, o, o Ogro, né? Se você não ganhou dinheiro até as 16 horas, você não vai ganhar mais, né, nesse dia, tá? Provavelmente você vai só perder um pouco mais de dinheiro, tá? Sobreposição de barras, né, pessoal? Ausência de gaps, tá? Só que aqui é final de tarde, né? A volatilidade diminui, então isso já participa. Aqui, né, pessoal, tem uma movimentação bem feia, né? Tá? Olha só isso daqui, né? Sobreposição de barras. Cadê os gaps abertos, né? Olha só, vou tentar fazer um desenho, né, de gap aberto. A gente tem esse aqui, ó. Tá? Desse deslocamento aqui. Depois disso, ó, essa daqui volta para fechar, certo? Esse daqui deixou um. Teve uma movimentação de baixa e uma reversão abrupta. Né? Aqui já ficou um pequenininho. Né? Aqui ficou um, certo? Ficou um e teve um pouco de continuidade, mas logo em seguida não mais. Né? Aqui é um minúsculo. Aí reversão da movimentação. Né? Aqui nada, né? Você pode ver aqui que não dá, né? Não tem como você montar um gap aqui. Essa daqui também não, né? Porque essa barra em seguida já reverteu ela completa. Tá? Então essa sobreposição de barras, né, ela nos diz que a tendência ela está em caos, né? A tendência falhou, tá? Gap, olha o tamanho desse gap aqui, ó. Minúsculo, com barras minúsculas, né? Cadê a pressão, né? Cadê a pressão preferencialmente, né? Saindo, né? Isso daqui, com mais de 60% do seu corpo para fora, né? Deixando a possibilidade da próxima barra, né, ter um gap, né? Por quê? Porque se a próxima barra vem e faz isso daqui, ó, já era o gap. Não tem rompimento. Aí a próxima barra pode, opa, e a próxima, opa, né? O que você quer ver, né, para um bom rompimento? Você quer ver a barra fechando longe da sua máxima. A próxima barra pode até voltar um pouco, 30%. A gente vem para aquela ideia do Oliver, né? 30%, bom ainda para subir, né? RBI, tá? Barra vermelha ignorada. E aí a próxima barra, né? Isso sim, aqui tem um gap, né? Essa região aqui que estava para ser rompida. E aí a questão da continuidade, né, ela se torna bem mais fácil, tá? E aí aqui, né,
começa a ficar uns gaps fora dessa movimentação. Esse aqui tenta, o que acontece depois? Ó, reversões abruptas, característica típica de consolidação e lateralidade, tá? Por isso a gente não opera, porque se você tenta pegar um rompimento, vou antecipar aqui, ou pior, né? Acho que o pior de tudo seria se eu fizer isso daqui por impulso. Eu vou comprar bem aqui na ponta. E alguém teve que comprar, né, pessoal? Alguém acreditou nisso daqui, porque essa barra ela só chegou até aqui porque tinha pessoas acreditando, né? E algumas pessoas foram armadilhadas e estopadas provavelmente nessa outra barra seguida aqui, tá? Certo? E aí, né, dessa movimentação, por exemplo, desse range que a gente marcou aqui, né? Aqui começa a ficar alguns gaps abertos, ó. Essa barra não fechou tanto fora, mas aí, ó, foi virando uma pequena movimentação de tendência. E aí você vai começar, né, aquela ideia que a gente sempre trabalha, né? A gente vai começar, opa, e agora? Tá renovando mínima? A última mínima era essa aqui. Opa, a última mínima agora é essa, né? Opa, veio aqui renovar máxima, né? Olha que interessante, já renovou essa daqui. Renovou de novo, pessoal. Esse fundo aqui, em relação a esse aqui, ele ainda é mais alto, né? Então, renovando esse daqui, calma aí já virou, tá tentando virar tendência de alta isso daqui, tá? Então você vai dando pequenos sinais, né, pequenas atenções, né, aos detalhes que o preço te dá, né, para você pegar esses pequenos insights, tá, da movimentação do preço. Beleza, pessoal? Então acho que eu vou estar encerrando esse parte 1 aqui. Acredito que já deu, pelo que eu acabei de olhar ali, deu 1 hora, né? Eu nem tinha percebido, mas acho que eu acabo falando demais também. E às vezes fica muito maçante também para vocês as aulas, né? Por ficar muito longa, né? Mas é Al Brooks, né, pessoal? A gente não está falando de uma reversão infinita, a gente não está falando de uma invenção, de uma estratégia que eu bolei no final de semana, tá? A gente está falando de mais de 2.000 páginas de leitura, né? De pelo menos uns 4 cadernos de anotações, né? De resumo, resenha, né? E de observação, né? Claro, do preço dentro do dia a dia, né? De vários pregões e de backtest, tá? Beleza, pessoal? Então, se gostou, né, da aula, curta, compartilha aí, para aí a gente, provavelmente no próximo final de semana, a gente faz a parte 2, né, daquele Remember lá. E aí a gente tem muita coisa ainda, né, a trabalhar, né, dentro daquilo que eu falei, tá? Então curta, compartilha, se inscreve no canal, né, para você ficar por dentro das próximas aulas, né, ativa o sininho ali. São coisas que eu não levo muito jeito, né, para falar, mas tem que ir tentando aprender, né. Aqui, né, uma boa sobreposição de barras, a ausência de gaps, né, então você não está vendo aquela pressão que você gostaria de ver, né. Essa barra aqui foi uma boa barra de pressão, né, mas aí você precisa de pelo menos alguma outra barra, né, para você entender essa barra, né, como uma boa barra de pressão, né. Dentro da metodologia do AL, né, você não consegue fazer nada, né, com uma barra sozinha, né, pessoal. A gente sempre vai precisar, né, de mais alguma barra, né. Aqui é uma movimentação de pressão fantástica, né. 2 barras, gaps abertos, né, e continuidade, né, sem igual. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, obrigado, né. Um bom final de semana, bons estudos, tá? E até mais. Valeu!